Abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. E para a igreja reunida nessa noite, quero trazer um tema tanto quanto incômodo, tema. Se bem que eu não sei se você é assim como eu, quando você lê a Bíblia, muitas coisas te incomodam, Comigo acontece muito isso assim, de me deparar com várias situações incômodas da palavra de Deus. Incômodas porque a palavra, ela precisa nos transformar, Ela mexe em algo na nossa vida. E no primeiro momento ela é incômoda, mas de repente, isso é bênção abundante, porque nós passamos a experimentar algo novo. E nessa noite, essa carta de Paulo, essa segunda carta, no capítulo 4, eu quero conversar com você. Nós vamos no mês de novembro. No mês de novembro, dado aí a tantas imagens aqui de projeção que nós precisamos para esse mês de novembro, e já vem o nosso culto de ação de graças, nós lançamos aqui a nossa arte da série de novembro, mas a série de novembro será como tema do mês a igreja que queremos ser. A igreja que nós queremos ser. Sempre vou sonhar um modelo de igreja. Você sabe comigo que existem muitos modelos de igrejas. Poderíamos, quem sabe, nos atrever aí a dizer que existe uma igreja para cada gosto, Que existe. Mas qual a igreja que nós queremos ser? Qual a igreja que eu consigo livremente, tranquilamente compartilhar com o conselho, como uma igreja que nós queremos ser, que nós podemos sonhar em ser aqui neste lugar? Esse é o tema mensal, a igreja que queremos ser. Mas o tema dessa noite, sermos uma igreja preparada para pagar o preço. Uma igreja preparada para pagar o preço. Porque nós temos conversado aqui em muitas séries, em muitas mensagens, de que viver não é fácil, de que ser esse que tem um compromisso com Jesus, de ser discípulo de Jesus, de andar com Ele, andar com Deus, não é algo fácil. Porque envolve renúncia, envolve abrir mão. E quantas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que, quem sabe, por muito nós lutamos para conseguir, para ter. Mas de repente já não é a bênção para a minha vida. Ou algo que eu estou perseguindo, mas de repente a palavra revela que não é algo que agrada a Deus. Mas é algo que me traz alegria, me traz satisfação. Eu vejo com bons olhos e aí eu quero. Mas é a vontade de Deus. Então viver não é fácil, seguir Jesus não é fácil. Andar com Deus é difícil. É difícil. Parece fácil. Parece fácil quando nós usamos assim, aquela nossa linguagem igrejeira, de como é que está? Oi, não, estou tudo bem, tudo na fé, em oração, firme na rocha. Quando sempre é a mesma coisa. Mas quando a gente para, olho no olho, como é que está? Está tudo bem, olhe para mim, olha aqui nos meus olhos, está tudo bem mesmo? Aí, às vezes muda tudo, porque não é tão simples assim. Nessa noite, conversar com você sobre esse tema, preparados para pagar o preço, porque o Mestre, o Senhor, conosco nessa noite foi alguém que pagou o preço por nós. Mas olha onde ele foi, olha a disposição dele em relação ao preço que ele pagou. Foi para a cruz. Foi fácil? Não foi fácil. Porque foi para o monte, orou,
chorou, e na cruz falou para o Pai, se possível, o quê? Se é possível, não deixe acontecer isso, porque não é fácil. Mas o mestre, ele chega lá, ele vai até o fim, porque ele está disposto e ele está preparado para pagar o preço. Então, à luz, querido, do texto que eu já anunciei aqui para você, dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, dos versos 7 ao verso 18, nós vamos ler, 2 Coríntios 4, versículo 7 ao 18, diz assim a palavra de Deus: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Olha só, nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Paizinho querido, Pai amado, Tua palavra está aberta. E Pai, que nessa noite eu não diminua a Tua palavra, mas que o Senhor, por Seu Espírito Santo, torne essa palavra a palavra que transforma o nosso coração, a nossa vida, que nos faz preparados para pagar um preço de andarmos com o Senhor. Para pagarmos o preço quando a vida oscila, para pagarmos o preço quando a vida está difícil, para pagarmos o preço quando não temos, quando não entendemos, quando muitas vezes não aceitamos. Nos ajude, Senhor Deus, nessa noite, a compreendermos a Tua vontade, que a Tua palavra encontre lugar, guarida no nosso coração nessa noite, abençoando a nossa vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A vida cristã tem o seu preço. E aí isso parece, ou esse texto parece contrariar, né, aquela teologia que diz para você que o negócio é ter, né, e que nós conseguimos todas as coisas, que tudo vai chegar, que todas as coisas chegarão, estarão em algum momento nas nossas mãos, e que serão sempre bênção para a nossa vida. Parece que essa palavra aqui de Paulo, tá? Essa caneta, essa tinta, essa pena de Paulo aqui, contraria isso. Essa bênção do ter, da prosperidade, né, de abundância de coisas. Por quê? Porque a vida cristã, ela é difícil. E o apóstolo Paulo, ele é um exemplo disso para nós também. Porque é alguém que no momento
persegue, mas quando ele passa a ser perseguido, ele passa a sofrer no corpo, tudo. E a pagar o preço de uma vida nova, de uma vida agora com Deus, ao passo que, quem sabe, deveria ser diferente, ele pudesse dizer assim, eu esperava que tudo fosse ficar muito bom, muito melhor, mas olha só como é que as coisas estão, eu estou aqui sendo preso agora, vivendo e experimentando açoites, prisões, sofrimento, por causa de Cristo. O apóstolo Paulo é alguém que vai viver isso, que vai experimentar isso. Então, meu irmão, minha irmã, você tem a sua experiência com o Senhor. E se você não tem, se você não vive e não busca uma experiência com o Senhor, eu digo para você, procure e busque essa experiência com o Senhor. Mas aqui, quando eu falo animo você a buscar e a ter a sua experiência com Deus, eu também gosto de dizer, tenha cuidado quando alguém diz assim para você, tenha a tua experiência com Deus. Porque experiência você pode ter em outros lugares também. Você pode ter uma experiência lá na macumba. Você pode ter uma experiência lá no saravá, no espiritismo, sei lá. Você pode ter uma experiência lá. Estou dizendo para você, olhe para a palavra, mergulhe nessa palavra, porque a Bíblia diz que essa palavra ela é viva, ela é eficaz e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, que ela é apta para discernir todos os pensamentos e todos os propósitos do nosso coração, e que não há criatura, não há nada que não seja manifesta na sua presença. Então muita coisa pode acontecer diante da palavra de Deus. Então procure, mergulhe, busque Deus nessa palavra, busque conhecer mais o Senhor nessa palavra, na palavra dele. Lembro de uma encrenca que eu tive com um professor de teologia sistemática no seminário, quando ele disse para eu provar, como que eu provava que Deus existia. Eu falei, pela Bíblia. Daí ele disse assim, você não prova nada com isso. E ele me provocou tanto, eu fiquei, seminarista bravo, indignado no seminário, em crise um tempo, porque ele disse, você não prova nada com isso, porque você está provando que fulano existe com a palavra dele mesmo. Então você não prova de outro jeito. É como você dizer, como é que você existe? Aqui, quem é você? Minha identidade, sou eu. Está provando isso com algo que é seu mesmo. Prove de outro jeito. E ele estava dizendo assim para nós, para os seminaristas, tenha uma experiência com Deus. Coloque seu joelho no chão. Mergulhe na palavra. Descubra Deus. Procure entender o que você lê na palavra de Deus. Se você não consegue entender, procure alguém para te ajudar sobre isso. Assim como foi com aquele oficial da rainha de Candás, quando esse oficial estava lendo e não entendia, e Filipe se aproxima dele e pergunta para ele, você entende o que você lê? Ele diz, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Filipe explica para ele, depois de um tempo de conversa sobre a palavra de Deus, ele diz assim, eu quero ter a minha experiência com Deus. Daí ele diz assim para Filipe, tem uma água ali, ó. O que impede que eu vá lá e seja batizado por você? Ele quis imediatamente, depois de conhecer, de mergulhar, de aprofundar na palavra, de entender a palavra, ele quis ter uma experiência com Deus. Qual é a experiência que você quer ter com Deus? Qual é a experiência que você tem com Deus? Como está a tua vida com Deus? Como é o seu momento de parar, dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, fale comigo. Quem sabe chorando, quem sabe colocando as situações, a sua vida, a sua história, o momento, as coisas que vão acontecendo com você, clamando na presença de Deus. Onde você está buscando ter a sua experiência com o Senhor. O apóstolo Paulo fala aqui, nesse texto para nós, que há necessidade de termos essa experiência com Deus. Isso é profundo, queridos, porque a vida cristã, ela não é um vazio. Alguma coisa precisa acontecer aí. Não há um vazio nessa caminhada, é uma experiência. Por que é uma experiência? Porque está em curso aí para a plenitude da vida, nós estamos rumo à plenitude da vida, é o que nós queremos. A plenitude da vida com o Senhor. Enquanto nós estamos na caminhada, nessa estrada, nessa jornada, eu digo que não é fácil, por quê? Porque os espinheiros fazem parte, as pedras, os espinhos, as armadilhas, os perigos de morte, as inquietações para o nosso coração, perplexidades,
tribulações fazem parte nessa nossa caminhada. Mas estamos construindo e vivendo e tendo a nossa experiência com Deus. Quanto mais, irmãos, nós compreendermos o que acontece conosco e aquilo que espera por nós à frente, quanto mais nós conseguimos compreender isso pela palavra, mais fácil é caminhar. É fácil você encontrar, então, você deparar-se com a certeza de que essa tua experiência, essa sua caminhada com o Senhor, ela está sendo medida pela atuação do Espírito Santo de Deus, que vai garantindo para você, que vai garantindo na sua história, a presença do Senhor em todos os passos. Você acha que, saindo daqui, você vai andar sozinho por aí? Você acha que vai dirigir o seu carro sozinho? Acha que vai chegar em casa e vai dirigir a sua família sozinho? Que amanhã o seu dia e os seus passos serão passos solitários, que você estará sozinho? Não. O Emanuel, o Deus conosco, a palavra de Mateus, que estou convosco até o fim de tudo isso. Um Senhor que nos acompanha, uma presença abençoadora para os nossos passos. Nós não estamos sozinhos, queridos. Essa presença garante para nós poder e renovação, constantemente. Poder e renovação. Porque não é viver a inércia, estagnado, parado, sem experimentar nada com Deus. O apóstolo Paulo diz assim, é estranho. É estranho. Por quê? Porque nós temos esse tesouro. Daí você diz, o que é estranho, pastor? Sabe o que eu acho estranho? Eu acho estranho tesouro em vaso de barro. Você não acha? Seria fácil entender tesouro num cofre bem fechadinho, bem protegido, bem guardado. Mas tesouro em vaso de barro, eu acho estranho. Mas ele está dizendo assim, que existe um tesouro, um poder, um Senhor, um Deus grandioso. Ele é a grande bênção, mas existe um grande problema. Nós, o vaso de barro. O vaso de barro. Mas é assim mesmo, e é aí que estará, e é aí que ficará esse tesouro, nesse vaso de barro, e esse vaso de barro, então, ele vai passar por muitas situações. Então, por que é que você enfrenta momentos de oscilação da sua vida, da sua história? Porque você é vaso de barro, como eu. Mas o que é que precisa encher você de coragem, fazer com que você se levante e lute, você enfrente as situações complicadas da sua vida? Saber que existe um tesouro aí, nesse vaso de barro. Que existe um tesouro aí, num vaso de barro. Então, o que é que nós encontramos aqui nesse texto que nós lemos, queridos? Eu disse para você que hoje será, a introdução da nossa série de novembro. A igreja que queremos ser, e nessa noite queremos ser a igreja que está preparada para pagar o preço. Preparada para pagar o preço. E aí o texto que nós temos aqui, primeiro ele traz para nós a fragilidade, olha só, fragilidade e dignidade de uma experiência cristã. Fragilidade e dignidade. Duas palavras que, quem sabe, você não diria assim, como encaixar isso numa mesma situação? Frágil e digno. Mais fácil lidar só com a fragilidade ou só com algo digno, algo grande, algo poderoso. Verso 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Essa expressão, porém, aqui, queridos, que liga com o verso 6, se você voltar um pouquinho, diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, para a iluminação do conhecimento da glória
de Deus, de algo sobremodo excelente, quem sabe além do nosso entendimento. Esse porém que faz essa ligação aqui, desses versos, afirma que Deus brilhou, resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória na face de Cristo, mostrando que aquela glória que era guardada, aonde? Vasos de barro. Traz luz a uma glória guardada em vasos de barro. E aí, esse vaso de barro aqui indica o quê? Fragilidade. Fragilidade. Tem até o texto, né? O barro, o vaso nas mãos do oleiro. Como o oleiro viu se despedaçar nas suas mãos, tornou ele a fazer outro vaso. É frágil, indica fragilidade, mas há uma glória depositada, queridos. Mesmo que se diga, eu sou esse vaso frágil, mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, que existe uma glória depositada aí nesse vaso. O vaso mostra, essa glória mostra a dignidade da vida cristã. Ou seja, a experiência cristã, ela não é fútil, ela não é sem significado. Há um tesouro em nós, a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos indignos. E aí nós queremos medir a distância ou proximidade que nós estamos do Senhor e das coisas dele. Nossa, hoje estou assim tão indigno de que Deus cuide de mim, me socorra, porque tenho feito opções tão distantes dele, tão contrárias a ele, e nós nos vemos indignos. Mas o Senhor, ele escolhe esse vaso frágil. E a glória está para esse barro, para este vaso frágil. Nós somos frágeis, verdade isso. Mas, irmãos, nós não somos fúteis. Não há futilidade na nossa vida. Pessoas habitadas pela presença santa aí do Espírito. Há um valor infinito para o Senhor, porque não quer retirar a sua glória. Não quer deixar esse barro, esse vaso, por aí tão somente. Mas a glória do Senhor em nós. Glória do Senhor em nós. Não somos fúteis. Pessoas habitadas pela presença do Senhor. Não há razão para nos entregarmos muitas vezes, e às vezes vejo muitos crentes assim, vivendo nessa fragilidade da vida, mas aí na conta dessa fragilidade da vida, entregando-se a um sentimento de inferioridade, onde vai amargando complexos e se distanciando cada mais de uma experiência com Deus. Lembre que essa tua fragilidade, ser um vaso de barro, leva você a conhecer as suas limitações. O apóstolo me comunica isso também. Se eu entendo isso, se isso entra, eu compreendo isso, eu vou ver, eu me deparo com as minhas limitações. Eu entendo que não há poder em mim, que eu não tenho esse poder. Porque ele diz assim, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus. Poder é de Deus. A excelência cristã, a sua vida cristã, viver de forma excelente, depende do poder de Deus na sua vida. Você é um vaso frágil, mas ele diz, eu quero estar nesse vaso frágil. A pergunta é, você quer ser esse lugar frágil, onde está a glória de Deus? Você consegue dizer sim? Para ser habitação do Senhor, morada do Espírito Santo de Deus?
viver as fragilidades da vida, os momentos difíceis da vida, queridos, não é algo simples. Mas precisamos entender que há o olhar de Deus em nós. E que essa fragilidade nós não podemos entender ou ver somente assim, que essa fragilidade nos distancia dele. Não, o apóstolo Paulo está dizendo assim, essa fragilidade faz assim, me aproxima do poder. Porque o apóstolo Paulo é o que diz também, quando eu sou fraco, o quê? Aí que eu sou forte. Entende? Que passa na mente e no coração do autor da carta aos Coríntios. Quando sou fraco, eu sou forte. Porque essa minha fragilidade, ela não me faz assim, não faz com que eu vá para lá, cada vez mais longe de Deus. Não. Me aproxima de Deus. Se há fragilidade, se você está vendo um tempo de fraqueza, um tempo de luta, um tempo de batalha, entenda que o Senhor te quer perto. E que essa fragilidade, essas lutas, as batalhas intensas aí da sua vida vão acontecendo para que você se aproxime do Senhor, busque e viva proximidade com Ele. Os versos 8 e 9, diz assim, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. E tem mais, abatidos, mas nós não somos destruídos. Perceba a vida cristã, perceba a experiência cristã do apóstolo e o que ele comunica para nós, que tem dificuldades nessa experiência cristã, nessa vida com Deus. Então eu não vou dizer nada sobre quem disse para você que vida com Deus é casa na praia, que vida com Deus é carro zero, que vida com Deus é conta recheada, que vida com Deus... Pode ser, se ele quiser. Mas o apóstolo Paulo está me comunicando nessa noite outra coisa. Que em tudo nós somos atribulados. Eu tenho os meus momentos atribulados. Por certo, você tem os seus. Aqueles momentos de beco sem saída. Aqueles momentos de não saber o que fazer. De não querer ver ninguém. De querer desaparecer ou querer cavar um buraco e sumir. Nós temos esses momentos na nossa vida. E o que é isso? É a nossa experiência cristã. Atribulados, mas não angustiados. Esse atribulados aqui, anotando um pouquinho mais sobre esta expressão aqui, atribulados, do verso 9, assim como todas as outras expressões ali, no grego, denotam algo que acontece de forma continuada. Acontece, e acontece de novo, e acontece de novo, e acontece de novo. Tribulações. E uma, e outra, e um momento difícil, e outro momento. E dá certo, não dá certo, e não dá certo, e não dá certo. E vai, mas não vai, não vai, não tem jeito, não tem jeito. Acontece de forma continuada, aqui é o presente do particípio passivo do grego, do verbo grego aqui. Não acontece numa ocasião apenas, não é algo que, não é uma experiência isolada do apóstolo. Está dizendo que acontece muitas vezes. E quantas vezes e quantas situações se repetem. De dificuldade, de batalha, na nossa caminhada, na nossa experiência com o Senhor. Quantas vezes? A tribulação, no original aqui, significa pressão, aflição. Traz a ideia das uvas sendo esmagadas. As uvas sendo esmagadas. Angustiado é uma outra palavra aqui que traz a ideia de estreito, apertado. O lugar é uma angústia no momento complicado, apertado da vida. Ou seja, em sentido figurado aqui, esse angustiado é passar por um lugar estreito, por um lugar apertado. Tribulação pode ser muito intensa, difícil,
Mas o crente, se tem essa ótica de Paulo, deste vaso cheio da glória, cheio do poder, ele consegue, mesmo nesse momento difícil, ter certeza de um futuro seguro. De um futuro seguro, por quê? Porque ele sabe onde ajoelhar-se e a quem entregar a sua angústia. E aí os olhos dele não ficam só na desesperança, não, nós visualizamos esperança. Esperança. Trazemos à memória aquilo que nos traz, que nos dá esperança. Esperança. Tem outra expressão aqui, perplexos, mas não desesperados. Perplexos, literalmente, significa sem um caminho. Está percebendo as palavras, ou o jogo de palavras que o apóstolo Paulo tem aqui nesse texto? Para dizer da sua experiência, ou do que é a vida do cristão, sem um caminho, sem recursos, em dúvida, embaraçado. Aqueles momentos de indecisões, onde tudo parece confuso, onde tudo parece difícil, onde a pergunta é, e agora? O que fazer? O que eu faço agora? É nessa hora que o Espírito Santo ajuda, nos ajuda, porque ele diz assim, embora perplexos, ou perplexa a vida, não ficamos desesperados. Não ficamos desesperados. Nós conseguimos visualizar a esperança, encontrar a esperança no Senhor. A experiência cristã, a sua vida, a experiência que você vive com Deus, tem momentos assim de perplexidade. Mas nesses momentos nós somos sustentados pela graça, pela confiança de Deus. Um Deus que nos dirige e que nos orienta. Então, não importa como as coisas vão acontecendo na nossa vida. Importa como nós trilhamos o caminho da preparação para os momentos difíceis. Se nós estamos preparados para pagar o preço, que pagar o preço também não é algo tão simples. Abrir mão não é algo simples. Mas o Espírito Santo vai nos ensinando, vai nos fazendo viver, aquela palavra, não se conforme com este mundo, não tome a forma desse mundo, mas seja transformado na sua mente. Você vai experimentar coisas novas, coisas diferentes, vai experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, as coisas serão transformadas na sua vida. Na sua vida. Tem muita gente que vive sem esperança, sem segurança espiritual. Alguns até veem a luz no fim do túnel. Enxerga uma luz no fim do túnel, mas é aquela luz, é como que uma luz que é de um trem que vem em alta velocidade no sentido contrário. E aí acaba só vendo destruição. Não consegue ver a luz de Jesus, a glória de Deus enchendo seu ser. Ou dizendo, Senhor, eu estou entendendo que o Senhor quer me amassar. Que o Senhor quer passar por cima de mim. Pode passar, porque no final eu sei que o Senhor me sustenta. E quantos salmos você vai encontrar exatamente com essas expressões do salmista? O Senhor está me amassando, mas eu sei que o Senhor no final vai fazer a mesma coisa que o Senhor fez com os meus antepassados. O Senhor vai me socorrer, e eu vou ficar de pé de novo. Quantas vezes e quantos salmos nós encontramos exatamente isso, queridos. Exatamente isso, e o apóstolo vai comunicando para nós, e aí ele vai dizer assim, perseguidos, mas não desamparados.
E a vida de Paulo foi uma vida assim. Lembro que ele estava, pediu cartas para Damasco, estava no caminho de Damasco, e ele ia para perseguir os cristãos, para prender cristãos, para maltratar cristãos. Ele estava nesse caminho quando ele teve o seu encontro, ali no livro de Atos. Teve o seu encontro. Nesse encontro ele cai por terra. Nesse encontro ele fica cego, mas ele tem uma pergunta: quem és tu? Quem és tu o quê? Me ajudem? Senhor. Não deve ser qualquer um para fazer isso comigo. Não deve ser. Quem és tu? Tem essa experiência, dali, desse momento de queda, de estar no chão, ele é levado, ele entra para a cidade, e ele está agora cego. E aqueles que ele estava perseguindo, são aqueles que o Senhor vai dizer assim: vão lá, orem por ele, com ele, e ele será curado. Você é assim fácil de ir lá e orar por quem está perseguindo você? Por quem está desejando o seu mal? Por quem quer puxar o seu tapete? Você é assim de fácil fazer uma oração por essa pessoa? Mas é isso que os discípulos, os homens do Senhor, aqueles que têm intimidade, aqueles que já viviam uma experiência com o Senhor, é isso que eles deveriam fazer: ir e orar com Ele. Eles não ficavam vendo o apóstolo Paulo, vendo Saulo vindo pela estrada de Damasco. Paulo estava lá, e o anúncio era: vem perseguição, vem coisa feia. Eles não estavam vendo aquele trem, aquelas luzes vindo para cima deles para destruí-los. Eles não viveram o desespero, mas eles viveram a fé no Senhor, perseguidos, mas eles sabiam que não estavam desamparados. E eu quero finalizar aqui essa palavra, introduzindo essa nossa série de mensagens. A igreja que queremos ser uma igreja preparada. Não importa a situação, não importa o momento que nós vamos estar vivendo. Mas nós, povo de Deus, ainda que momentos de abatimento, nós não entendemos os momentos de abatimento como um ponto final, como não tem mais nada, acabou tudo. Entender que o momento de abatimento chega, mas nesse momento nós não estamos destruídos, nós não somos destruídos, nós temos o Senhor, nós temos a companhia do Senhor. Precisamos viver com essa convicção, a mesma convicção que encerramos a manhã de hoje, de Mateus 28, verso 20. Uma presença constante conosco. Eis que estou convosco até a consumação dos tempos. Quem sabe você está aqui hoje, pai, mãe, está se sentindo sozinho, está achando que está sozinho, está difícil, perseguido, abatido, está experimentando sofrimento, angústia. Você não está sozinho, está se sentindo fraco, mas existe uma força aí, em você, e é isso que Paulo está comunicando para nós, aqui nessa noite, que essa nossa experiência, de construção de vida com Deus, não é algo tão simples, mas existe um poder, e eu não posso minimizar esse poder. Temos em nós esse tesouro, a glória do Senhor em nós, vaso de barro, gente que sente os embates da vida, as pegadas da vida, as pancadas da vida, sente, vive, mas enfrenta, porque sabe que não está sozinho, perseguido, mas não está desamparado, abatido, mas não está destruído, e permanece na presença do Senhor, enfrentando os riscos da experiência cristã, porque os riscos da experiência com Deus precisam nos motivar a uma vida melhor com Ele, porque tudo que Deus faz, Ele faz para tornar a gente melhor. Eu creio nisso. Ele quer nos tornar melhor. E tudo que Deus faz é bom. Você acredita nisso? Amém? Tudo que Deus faz é bom? Amém? Tudo que Deus faz é muito bom. Te fez um vaso de barro? Isso é bom.
Porque se você encontra e entende essa fragilidade, você se aproxima dele, porque há poder nele. E ele te enche. E você vence. E você vence. Tudo que Deus faz é muito, muito bom. Deus não erra. E aí eu termino. Acredito que alguns já me ouviram sobre isso. De um súdito que saiu para caçar. E nessa sua caça ele levava com ele sempre o seu escravo, o seu súdito, perdão. O rei sai, vai para a sua caçada, leva com ele o seu servo, e eles estão ali caçando, e acidentalmente, numa indicação, num apontamento equivocado deste servo do rei, o rei perde o dedo, esse pequenininho aqui, que na minha mão é menor ainda, tá? Na minha mão é menor ainda, pequenininho. O rei perde o dedo. E o rei, irado, diz: você vive dizendo que tudo que Deus faz é bom. Olha o que aconteceu. Eu vou te lançar na prisão com isso que você fez por sua causa. Eu estou agora sem o meu dedo. E eu vou te lançar na prisão. E ele lança o seu servo na prisão. O rei sai para outra caçada, e nessa caçada ele encontra alguns. Ele é capturado com a sua comitiva ali de caça. Ele é capturado por canibais. E vai virar churrasquinho. Vai virar churrasco esse rei. Só que nesse momento de exames, estão examinando o rei para ver, para aquele sacrifício, para aquele momento ali naquela tribo, precisava ser um sacrifício perfeito. E eles percebem que o rei não tinha dedinho. E o rei é liberado dali. E o rei volta para sua terra, para sua vida, porque ele não era perfeito. O rei volta e ele recupera aquela lembrança de que tudo que Deus faz é bom. E ele manda chamar o servo. E ele diz assim: só não entendo uma coisa, você diz que tudo que Deus faz é bom. Se tudo que Deus faz é bom, como é que eu fui mandar você para a prisão? E o servo disse para ele: tudo que Deus faz é muito bom. Nesse momento de ver o teu olhar, vendo em mim esse fraco e me lançando na prisão, tudo que Deus faz é muito bom, porque você não me manda para a prisão, eu estaria com você na caçada. E olha minhas mãos. Eu seria o sacrifício. Eu iria virar churrasco. Tudo que Deus faz é bom. Por isso que eu não fui parar na panela daquela tribo. Porque tudo que Deus faz é bom. Existem perdas que nós enfrentamos às vezes. Existem coisas que acontecem na nossa vida, situações que nós enfrentamos na nossa caminhada, na nossa jornada, nós não entendemos, mas Deus, tudo que Deus faz é bom. Deus tem o seu jeito, os seus desígnios, a sua maneira de escrever a nossa história, de marcar a nossa vida, e ao mesmo tempo que marca a nossa vida, sela o nosso encontro, o nosso viver diário com Ele, porque nós não vamos nos desgrudar dEle nunca mais. E o apóstolo Paulo ele quer levar esses irmãos ali em Corinto a esse momento de não largar mais, de não importar mais a situação, o momento deles, mas em tudo, independente de qualquer coisa, permanecerem firmes, mesmo vivendo a fragilidade da vida, mesmo diante da fragilidade. A sua vida é uma vida que experimenta fragilidade. E Deus sabia que isso aconteceria. Deus sempre soube da nossa história de fragilidade. E a maior delas, a solução para os nossos pecados. Essa história, ou esse momento de Paulo, é muito antigo. Porque lá no Éden, nós somos invadidos pela fragilidade. Nos tornamos frágeis demais. E não havia solução
para a nossa vida. Mas aí o poder do Senhor, o poder do alto, os céus do Senhor, visita a terra. E Jesus vem para ser a solução, para ser o poder, para ser aquele que lida com a nossa fragilidade. Com a nossa fragilidade.